Olá, pessoal! A partir dessa aula, vamos começar a estudar sobre arranjos ou vetores. Mas para isso, é muito importante que tenhamos assimilados todos os conteúdos do curso até aqui. Portanto, não deixem de tirar suas dúvidas. Até aqui no curso, sempre quando precisamos usar um espaço de memória para guardar alguma informação, nós usamos os que a gente chama de variáveis escalares, né? Ou seja, sempre para cada informação que a gente precisou guardar, criamos nomes diferentes de variáveis. Por exemplo, var1 recebe 2, recebe 1, var2 recebe 2, coelho recebe 3. E, a partir daí, usamos essas informações chamando cada variável pelo seu nome. Porém, na maioria dos programas úteis, isso não vai ser suficiente. Por exemplo, se a gente precisar usar guardar 1000 números inteiros, a gente faria var1, var2, var3, var4, var5 até 1000. Isso seria um pouco estranho no código, seria muito demorado. E, por exemplo, se a gente não soubesse quantas variáveis a gente fosse usar, o que é muito comum nos aplicativos. Então, caso o usuário dissesse para a gente quantos números ele gostaria de guardar, como que a gente ia fazer isso? Dessa forma, é praticamente impossível. Para casos como esse, nós usaremos uma estrutura de dados chamada vetor, também conhecida como arranjo ou array. Vetor é uma lista de dados ordenada. Isso quer dizer que as posições dos seus elementos importam. Essas posições, primeira posição, segundo, terceiro elemento, a gente chama de índice. E os elementos que tem em cada um desses índices, nós chamaremos de valores. Outros elementos muito importantes dos vetores são nome, tamanho e tipo. Então, vamos ver um exemplo aqui de um vetor. Aqui temos um vetor de inteiros, isto é, todos os seus valores são números inteiros. Nós temos o nome do vetor, aqui chamamos de vetor1, e esse vetor tem tamanho 5. Então, para cada índice, a gente tem um valor correspondente. Aqui é importante a gente salientar que, em programação no geral, os vetores começam do índice 0 e não do índice 1. Então, no índice 0, ou seja, na posição 0 do vetor, está o valor de 10. Na posição 1, está 20. Na posição de índice 4, ou seja, o quinto elemento do vetor, o valor é 50. Diferente da maioria das linguagens, a linguagem Python não tem estrutura vetor ou array de forma nativa. Então, para a gente usar esses arranjos da forma teórica que a maioria das linguagens adotam, nós precisaremos importar uma biblioteca. Quando a gente importa uma biblioteca, a gente pode usar os comandos que tem nessa biblioteca no nosso código. O que antes, de forma nativa no Python, sem importar essa biblioteca, a gente ainda não podia. Essa biblioteca é a biblioteca NumPy. Então, na primeira linha do nosso código, vamos importar a biblioteca NumPy para o nosso programa. Aqui colocamos asNP para dar um apelido ou um alias para NumPy. Então, toda vez que eu chamar essa biblioteca NumPy, ao invés de eu ter que escrever NumPy toda hora, agora eu posso chamar pelo apelido. Então, ao invés de escrever NumPy, eu vou só escrever np aqui nos comandos que vêm dessa biblioteca. Para usar um vetor, a primeira coisa que a gente precisa fazer é inicializar esse vetor, ou seja, inicializar essa sequência. Então, importando a biblioteca NumPy, nós temos comandos aqui para iniciar o vetor de diferentes formas. Primeiro, colocamos o nome como se fosse uma variável comum, igual também, e aqui chamamos essas funções para iniciar esse vetor como essa variável como um vetor. Então, vetor1, aqui na biblioteca NumPy, então eu vou chamar np. Eu posso colocar empty e entre parênteses n, que é o tamanho desse vetor. Dessa forma aqui, estou declarando um vetor de n posições, porém suas posições estão vazias. Não tem como estão inacessíveis, não tem como eu imprimir o que tem lá dentro, porque eu não coloquei nada dentro desse vetor. Dessa forma, eu somente declarei que ele vai ter n posições. Nesse caso, 5 posições. Já para o vetor 2, nós usamos uma outra comando para inicializá-lo. O que a gente está colocando agora é o comando zeros do NumPy. Diferente do primeiro, que está iniciando um vetor
de n posições com valores vazios, aqui estamos iniciando um vetor de n posições, onde todas as posições têm o elemento 0, como a própria função aqui indica, zeros. Já agora, nesse terceiro vetor, estamos inicializando ele de uma outra forma ainda possível, dentro da biblioteca NumPy, que estamos setando os valores que já tem nele. Então, fazemos np.array, array é um outro nome também, como a gente viu, para vetores ou arranjos, e aqui colocamos entre parênteses e a lista de elementos entre colchetes dentro. Então, a gente sabe que o elemento de índice 0 do vetor 3 é 4, elemento de índice 1 é 3, elemento do índice 2 é 2, elemento do índice 3 é 1, elemento do índice 4 é 0. Só então, a partir de declarar esses vetores, nós poderemos usá-lo. No caso do vetor 1, nós declaramos um vetor de 5 posições, onde todas as posições estão vazias. Então, para a gente ler essas posições, nós precisamos inicializar um valor nelas. Então, temos aqui como a gente acessa cada elemento do vetor. Colocamos o nome do vetor e, entre colchetes, o número que representa o índice dele. O que a gente está falando aqui? Que no índice 0, vou colocar o valor 15. No índice 1, vou colocar o valor 12. E assim em diante. Então, aqui, iniciamos um vetor com 5 posições. Esses índices vão de 0 a 4. Então, se a gente colocar 5 aqui, vai dar problema, porque a gente não declarou um vetor de 6 posições. A gente viu também, então, que o vetor 2 foi declarado com todos com 0 e o vetor 3 foi declarado dessa forma. Ao imprimir, podemos imprimir cada elemento separado do vetor. Então, como vimos aqui, vai mostrar os elementos e a vírgula, como padrão, vai colocar um espaço entre esses elementos. Então, aqui 15, 12, 9, 6 e 3, como está aqui. Nesse caso aqui veio flutuante, então se a gente quiser ler somente a parte inteira, basta colocar um cache de int em cada posição dos elementos, que é o que a gente viu, que a gente fez aqui embaixo. A gente só pegou a parte inteira, então colocou int aqui, um cache de int, em cada um desses elementos. Porém, a gente pode imprimir também o vetor pelo seu nome. Dessa forma, a gente imprime dessa forma padrão aqui em Python. Vai estar entre colchetes e separando cada elemento por ponto. Então, a gente tem o primeiro elemento, que é 15, o segundo, que é 12, o terceiro, que é 9, e assim por diante. Então, agora a gente também pode imprimir o vetor inicializado com 0. Então, esse vetor é o vetor 2, que a gente declarou aqui. Ou seja, todos os elementos, então, os 5 índices desse vetor vai estar com o elemento 0. E o vetor inicializado com valores, que a gente viu o vetor 3, né? A gente inicializou a primeira posição com 4, a segunda com 3, 2, 1 até 0, que a gente vê aqui que está certinho. Então, aqui a gente já sabe acessar esses elementos e também colocar valores nesses elementos. Então, o que a gente tem que lembrar aqui que é muito importante, que não podemos colocar índices errados. Se eu tenho 5 posições, meus índices vão somente de 0 a 4. Eu não posso colocar índice aqui, senão vai dar um erro no programa. Vamos ver, então, aqui alguns exemplos de programas com vetores. Inicialmente, a gente sempre importa a biblioteca NumPy. E aqui a gente inicializou um vetor com 10 posições vazias. Então, o que a gente vai fazer aqui? Que os valores são iguais 3 vezes o índice de sua posição. Então, a gente fez um for aqui, que vai de 0 a 9, né? Já que o vetor tem somente 10 posições, ele não pode chegar até 10. E a gente está falando que o vetor i vai valer 3 vezes esse i. Vamos ver como isso daqui sai na prática. O vetor i, primeiro, que é 0, vai valer 3 vezes 0, que é 0. O vetor 1 vai valer 3 vezes 1, que é 3. E assim por diante, até o vetor de índice 9, que vai valer 3 vezes 9, 27. Então, temos aqui a inicialização de um vetor de 10 posições, onde os seus valores são iguais a 3 vezes o índice da posição desses elementos. Agora, em um exemplo mais completo, nós vamos fazer o exercício. Pegar n elementos com for
imprimir eles na ordem de leitura e na ordem inversa de leitura. Então, vamos imprimir na ordem que a gente digitou e depois de trás para frente. Então, a primeira coisa que temos que fazer aqui, importar a biblioteca NumPy, já que a gente vai usar ela, e vou pedir para o usuário digitar quantos elementos ele quer. A partir disso, eu vou criar um vetor com esses n elementos. Se ele quer digitar 5 elementos, então vamos fazer um vetor de 5 elementos, para guardar esses 5 elementos, e assim por diante. Feito isso, como que a gente vai pegar esses elementos? A gente também consegue pegar com for. A gente viu acima como imprimir com for, então a gente vai pegar com for, ou seja, vamos pegar aqui para cada índice, ou seja, esse i vai variar de 0 a n-1, que são justamente os índices desse vetor. Toda vez que o for iterar aqui, a gente vai escrever, digite o elemento, e aqui o índice do elemento, pode ser elemento 0, 1, 2, até n-1. E aí o vetor vai pegar, ou seja, eu vou colocar na posição vetor entre colchetes, ou seja, vetor no índice i. Então, na primeira vez eu vou colocar no índice 0 do vetor, na segunda eu vou colocar no índice 1 do vetor, na terceira, quando o i for mais 1 ainda, vou colocar na segunda e assim por diante. Ou seja, eu não estou escrevendo sempre no mesmo lugar. Estou escrevendo, sim, no mesmo vetor, porém em posições diferentes. E para cada uma dessas posições é o quê? Estou lendo da entrada um valor inteiro. Para ler esse valor inteiro, vamos sempre pegar a entrada e fazer um cast por fora com int. Importante a gente aqui ter cuidado para não colocar o int, na verdade, dentro do input aqui, que vai dar erro. Então, a partir desse for aqui, eu já peguei todos os elementos. Ou seja, eu já fiz n vezes esse input, pegando um int e colocando em cada posição do vetor. A partir disso, vamos imprimir esses vetores de 0 a n-1 e a gente sempre aqui vai dar um espaço ao invés de fazer o print quebrar uma linha para ficar melhor de ver. Então, aqui o quê? A gente pegou esses elementos e está imprimindo eles na ordem que a gente pegou. Então, porque o primeiro elemento foi para o índice 0. Aqui eu vou ver o índice 0 primeiro. E assim por diante. Então, vou sempre imprimir o vetor, o elemento que está na posição i do vetor. Então, vai começar aqui com 0, com 1, com 2, e a gente vai iterando por esses elementos do vetor. Aqui a gente deu um espaço, uma linha de espaço. E agora, para imprimir de trás para frente, nós precisamos mudar primeiro o passo do for, ou seja, em vez da gente ir somando de 1 em 1, a gente sempre vai diminuir 1 em 1, e a gente vai começar com n-1, que é o número máximo de elementos. Por exemplo, que é o maior índice, Se a gente pegou 5 elementos, o índice maior é o 4, ou seja, n-1. Então, a gente está imprimindo o vetor n-1, depois diminuindo ele, depois imprimindo n-2, n-3, assim até chegar no 0. Porque a partir do momento que ele for menos 1, eu já não vou mais entrar no for, eu vou cancelar esse for. Porque o ponto de parada aqui vai ser o menos 1, ou seja, vai pegar também o 0, que é o primeiro índice do vetor. Então, vamos ver isso aqui rodando. Então, digite o número de elementos. Vamos colocar 3. Digite o elemento 0, 1. Digite o elemento 1, 2. Digite o elemento 2, 9. Então, dessa forma, temos 1, 2, 9 aqui do primeiro jeito. E temos também 9, 2, 1 aqui do segundo jeito. Aqui a gente imprimiu como fosse ponto flutuante, que a gente não colocou nada. Mas aqui embaixo, caso a gente queira só a parte inteira, a gente faz esse cast aqui com o int também, que vai imprimir só a parte inteira do elemento do vetor. Para fixar outros conteúdos, vamos ver agora o exemplo 3. Um exemplo ainda mais completo de um programa que realmente resolve um problema. Esse exercício, a entrada é composta por duas linhas. Na primeira linha, a gente vai receber um número n, que é o número de elementos que o usuário vai digitar. E na segunda linha, a gente vai receber n elementos, só que separados por espaço. A gente tem que imprimir o desvio padrão desse conjunto. Então, a gente primeiro precisa saber o que é o desvio padrão. Então, a gente tem que calcular dessa forma. O desvio padrão é igual a raiz quadrada do somatório de cada elemento menos a média do conjunto elevado ao quadrado
sobre o número de elementos do conjunto. Então, isso aqui é da conteúdo básico da estatística. E vamos ver então a nossa solução. Percebam que aqui eu não estou importando a biblioteca NumPy, porque a gente não vai precisar dela. A gente vai ver uma outra forma de leitura. Então, primeiro de tudo, a gente vai pegar n, que é a quantidade de valores. Então, a gente sabe que essa linha só vai ter esse inteiro. Então, a gente já pode colocar um cast de int aqui. E agora, a gente já viu o comando .split dessa forma aqui antigamente, que a gente colocava as variáveis que a gente queria e o comando split para separar, para cortar elas, cortar a linha nos espaços, e para cada elemento assim, que a gente cortar no espaço, a gente colocava no A, no B, no C. O que a gente fazia aqui? O que esse comando split fazia? Na verdade, ele transformava essa linha, que eu peguei aqui com input, em um vetor. Só que cada elemento do vetor começava assim que um espaço era encontrado. Ou, na verdade, terminava quando o espaço era encontrado. A primeira vez que o espaço é encontrado, a gente tem o que a gente leu como primeiro elemento. A partir do momento que a gente encontrar outro espaço, o que a gente leu vai fazer parte do segundo elemento. E assim por diante. Então, o que a gente está fazendo aqui com esse vetor? Estou falando que para o usuário digitar os valores separados por espaço, ele vai digitar esses separados por espaço, e eu vou cortar esses espaços, e para cada número entre espaços, eu vou adicionar aqui num índice do vetor. Então, isso aqui é a mesma coisa se eu estivesse fazendo assim, ó. Vetor 0, vetor 1 e vetor 2. Só que a gente não precisa fazer isso aqui quando a gente está usando vetores. Então, a gente pode fazer direto aqui, que isso aqui vai entender. O que o Python vai entender? Que esse vetor tem a quantidade de elementos necessário aqui para pegar todos esses elementos que a gente vai separar através dos espaços e vai colocar esses elementos nesses índices do vetor. Então, a gente precisa de saber quantos números tem, justamente para iterar agora nesse vetor. Então, por exemplo, se ele digitar 5 aqui, a gente sabe que vai ter 5 elementos. Ok. Depois da leitura de dados, a gente vai imprimir aqui o que a gente leu do vetor. E a primeira coisa que a gente precisa para calcular o desvio padrão é essa média aqui. Como que a gente calcula a média? A gente já viu, nem precisa exatamente de usar vetores para isso. Só que nesse caso aqui a gente vai precisar depois de cada elemento. Então a gente precisa guardar cada elemento. Então inicialmente colocamos soma como 0 para iniciar um somatório. E antes da gente colocar soma igual cada elemento desse vetor, a gente tem que lembrar quando a gente fazia isso aqui, ó, todos esses valores aqui, na verdade, vinham como string e não como int. Então, antes de fazer esse soma igual a soma mais vetor, para pegar o somatório de todos os elementos do vetor, a gente precisa transformar o vetor i no inteiro que esse vetor i está representando. Ou seja, a gente precisa fazer um cast para transformar essa string em um inteiro. E aí sim, a gente faz a soma e calcula a média agora, com a soma mais o número de elementos, com essas duas variáveis, é possível calcular a média. Até aqui, nada demais. Então, a única coisa demais aqui foi pegar esses elementos do split aqui no vetor, certo? A média a gente já tinha visto, isso era tranquilo. Então, depois de transformá-los em inteiro, vamos imprimir também. E como que a gente vai calcular isso aqui? Primeiro de tudo, a gente vai fazer esse somatório interno aqui. Então, somatório é o quê? Cada elemento menos a média elevado ao quadrado. Então, o que a gente está fazendo aqui? Pegando cada elemento, ou seja, do 0 ao n menos 1. Para cada um desses elementos, estou fazendo uma soma interna aqui. Soma interna aqui. Recebendo mais igual, ou seja, é igual a mais soma interno, mais essa expressão aqui, que é vetor menos média elevado ao quadrado. Depois que eu terminar isso aqui, eu já vou ter todo esse somatório aqui calculado. Então, tendo esse somatório calculado, basta o quê? Eu dividir por n aqui na fórmula e depois tirar a raiz quadrada.
vimos que a raiz quadrada é a mesma coisa que elevar por 0,5. E aí a gente já pode imprimir esse dp, que vai ser o valor do desvio padrão. Vamos testar com alguns elementos aqui. Por exemplo, digite a quantidade de valores. Vou colocar 5. Digite os valores separados por espaço. Vamos colocar o mais simples aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, vimos que a leitura de dados pegou 1, 2, 3, 4, 5, todos como string. Tá vendo? Essas aspas aqui significa que isso é uma string, ou um char. Então é isso que a gente leu aqui. Só que a gente precisa transformar ele para inteiro e calcular a média. Então, a partir do momento que a gente transformou para inteiro, a gente não está lendo mais a string 1, a string 2, a string 3. Então, com isso daqui, ó, a gente fez a string 1 valeu 1, a string 2 valeu inteiro 2, e assim por diante. Posteriormente, a gente calculou a média e fizemos esse somatório interno aqui e calculamos o desvio padrão. Esse conjunto aqui é muito fácil de calcular o desvio padrão. Não é que vai ser a somatória de interno aqui vai ser 10 sobre 5, que é a quantidade de elementos do vetor, então vai dar 2, e vai dar então o desvio padrão raiz de 2, que vai dar 1.4142, todo esse número aqui. Agora, com o uso de vetores, podemos fazer programas muito mais complexos, porém temos que ter alguns cuidados, que a gente já viu aqui também. Por exemplo, eu declaro um vetor vazio de 10 posições. Se eu tentar ler esse vetor aqui, por exemplo, na posição 2, vai dar um erro, porque essa posição está vazia. Então, antes de imprimir, por exemplo, o terceiro elemento, ou seja, de índice 2, eu teria que colocar um valor nesse índice 2 e depois imprimir. Se eu imprimir igual eu fiz aqui, vai dar algum problema. E aqui, o principal problema que pode dar é tentar acessar uma posição inválida do vetor. Veja, eu declarei o vetor com 5 posições, ou seja, os índices vão de 0 a 4. Porém, aqui, ó, eu quis imprimir o vetor da posição 6, ou seja, esse vetor aqui, essa posição aqui não existe ainda. Então, a gente vai sempre, nesses casos, ver aqui, ó, um erro como esse, um erro de indexação. Ó, o que a gente está, o que o compilador está falando aqui para a gente? Ó, aqui, o índice 6 está fora do intervalo aqui, que começa do 0 com o tamanho 5. Então, a gente teria que colocar aqui no máximo 4. A gente pode, se a gente colocar 4 aqui, por exemplo, a gente vai ver que pegou o quinto elemento, que começou todos aqui em 0. Então, são os dois principais problemas aqui de usar os vetores. Uma outra coisa também que nós vimos, para simular melhor o que acontece na maioria das linguagens, a biblioteca NumPy, para declarar e inicializar um vetor. Porém, a maioria dos juízes eles não aceitam a inclusão de bibliotecas externas, como essa que a gente usou. Então, na próxima aula, a gente vai ver como trabalhar com vetores sem a biblioteca NumPy. Na verdade, o Python não tem exatamente o vetores de forma nativa, porém, tem algumas coisas ainda mais poderosas que a gente pode usar para criar vetores. Até a próxima aula.